senador Caiado, que é autor dessa iniciativa, João Roberto Marinho, líder do PMDB Eunício, Edinho, nosso Afife. Queria cumprimentá-los e cumprimentar todos os presentes e não quis deixar aqui de dar uma palavra nessa data de 50 anos de homenagem. Eu tenho uma situação particular porque, com relação a esse período, porque talvez quase um terço dele, quando a Globo foi criada, e até o final dos anos 70, estive fora do país, exilado. E, portanto, para mim, ao voltar ao Brasil, eu vi um fenômeno constituído, que antes não havia, que era a Rede Globo. Isso foi muito impactante, no meu caso pessoal. Quero dizer que, quando a TV foi criada, aí por 65, eu tive do exterior um fator de simpatia pela TV Globo, porque o Roberto Marinho estava brigando com o Carlos Lacerda, que era o nosso principal adversário civil, digamos assim, antes do golpe de 64. Portanto, para mim, já nasceu como algo simpático. Quero dizer que hoje não tenho nenhuma intransigência com a figura histórica do Lacerda, mas na época era muito importante. Portanto, vi com bons olhos, por esse motivo muito particular, muito específico, a criação na época, a entrada, né, como era encarado, do jornal o Globo na televisão. Fazendo um balanço, e alguns já falaram aqui nessa direção, principalmente o senador Cristóvão, a história desses 50 anos da Globo se confunde com a história do Brasil no período. Primeiro, a informação. Foi a TV Globo que realmente criou a informação nacional. Nacional. Para todo o país, desenvolveu essa modalidade de informação, inclusive estimulando interagindo com seus próprios concorrentes. Passou a haver a notícia nacional. Pode parecer uma banalidade dizer isso hoje, mas nós nos lembramos como era quando essa informação não havia, né, no país, no cotidiano da nossa vida. Em segundo lugar, a questão das novelas. Eu sempre fui muito ligado a isso porque, antes de me envolver em política estudantil, eu atuei na área de teatro. Cheguei a ser diretor do grupo teatral da Politécnica, onde eu estudava. Tanto que a Irene Ravache uma vez me disse, eu disse a ela, puxa, se não fosse a política, eu teria provavelmente sido ator. Ela falou, mas veja que felicidade. O Brasil ganhou um grande político e o teatro perdeu um grande canastrão. Mas sempre fui muito ligado nisso. E, na verdade, as novelas, essa instituição, elas, não diria que criaram, mas elas consolidaram a dramaturgia nacional. Isso foi uma coisa muito importante. Quando eu era criança, adolescente, não havia dramaturgia nacional. Os autores eram estrangeiros. Os autores, havia o Guarnieri, havia o próprio Dias Gomes, mas era algo limitado, né? E foi a TV Globo que realmente deu um impulso nessa dramaturgia dos autores nacionais, que naturalmente se desdobrou para o teatro, porque a interação, no caso, é muito grande. Por outro lado, houve um peso também, eu diria, imenso, em uma interação da televisão com os nossos costumes. E o Cristóvão disse uma coisa aqui importante, inclusive a integração cultural, a integração nacional. Eu diria até que, no período que a Globo, de alguma maneira, aproximou os diferentes sotaques, homogeneizou mais o português falado no Brasil. Isso, eu senti essa diferença, porque fiquei praticamente 15 anos, né, fora e pude constatar a mudança que houve nessa direção, que às vezes, como é muito diluída no tempo, pequena, quem está vivendo não nota, mas quem chega de fora, de repente, depois de tanto tempo, sente essa diferença. E as novelas criaram, têm uma influência grande, refletem, mas também têm um papel importante nessa criação
digamos, no desenvolvimento dos nossos costumes. Ao mesmo tempo, há uma dimensão econômica interessante. Eu creio que foi a TV Globo um fator fundamental para se criar um mercado publicitário nacional. Isso fortaleceu, Edinho, inclusive a democracia. Por quê? Porque você passa a ter um mercado nacional. Do ponto de vista, o poder local, por incrível que pareça, se enfraquece como fator determinante da orientação da mídia. Essa é uma visão heterodoxa que mesmo vocês não exploraram, João Roberto. Na verdade, a Globo criar um mercado publicitário nacional dilui as influências mais diretas do poder político local. Não é que elas deixem de existir, mas cria um grau de liberdade nessa direção. Esse é um fator importantíssimo que poderíamos, evidentemente, discorrer bastante a esse respeito, mas eu queria aqui, nessa brevidade de palavras, apenas sublinhar esse aspecto, que é algo mais heterodoxo, menos notado, talvez menos enfatizado. E ela acaba tendo, de alguma maneira, cobranças de como se fosse uma TV pública pelo grau de audiência. Eu, quando era prefeito e governador de São Paulo, costumava dar aulas toda semana para a quarta série numa escola. Aula com começo, meio e fim. Pode parecer estranho, mas tinha que ter alguma aula, algum ensinamento que pudesse ser transmitido num prazo de meia hora. Dava para os alunos como construir um pouco de geometria, de gráficos e tabelas. E depois conversava, enfim, era uma coisa muito gostosa. Ia meio de surpresa, porque avisava na véspera. E eu sempre procurava levantar coisas da vida deles, para perceber como é que é a vida das pessoas. Por exemplo, o jornal, numa sala de 30, 35 alunos, não mais de 3 ou 4 conheciam jornais. Ouviam falar, mas não havia em casa. Eu falei, mas de onde vocês aprendem? De onde vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? É no Fantástico. O Fantástico é confundido com o Jornal Nacional. Não sei se vocês sabiam disso. Quer dizer, de alguma maneira, eles falam Fantástico, mas é o Jornal Nacional. É por onde sabe o que está acontecendo no Brasil. É um peso imenso. Quem faz política fica ligadíssimo nessa história. Quer dizer, é como se deu no Jornal Nacional, não deu no Jornal Nacional, deu no Fantástico, não deu no Fantástico, é o termômetro para se saber o peso de determinado acontecimento, o peso de cada performance na área política e tudo mais. E isso dá uma responsabilidade grande, como se fosse uma TV pública, inclusive de cobrança, né? Porque é como se fosse ter uma obrigação comunitária, tem a obrigação de trabalhar direito. Essa é uma tensão enorme, trabalhar direito naturalmente da ótica de cada um, de cada setor político, né, de cada partido e tudo mais. Mas há permanentemente essa tensão, que vem exatamente do grande impacto e da importância da TV, no caso da Globo. Por outro lado, há um outro aspecto, que aí é econômico, e essa é uma discussão que eu já tive em alguns momentos, em palestras, e que, evidentemente, não é o caso de desenvolver aqui. Mas eu não creio que, em relação à TV Globo, se dê um caso clássico de monopólio, porque é um setor que sofre concorrência. Quer dizer, existem várias cadeias nacionais, né? Há concorrência. O fato de que a Globo se mantenha implica que tem que se modificar, que tem que inovar, que tem que trabalhar de maneira agressiva na sua consolidação e na sua expansão. Eu não vejo esse como um caso de monopólio, muito menos que fosse merecer intervenção do Estado, como, em certas circunstâncias, se justifica casos de monopólios que acabam provocando distorções dentro do funcionamento do mercado. Ou seja, a Globo se aproveita das condições que ela própria cria. Eu me lembro, até no caso, se aplica muito bem um raciocínio feito pelo Schumpeter, que foi o economista mais culto do século XX. Quando ele falava de monopólio, ele diz: o monopólio
desfruta das condições que ele próprio cria, né? Eu acho duvidoso isso em relação a muitos setores. Não vou citar aqui para não parecer que estou perseguindo este ou aquele setor econômico. Mas no caso da televisão, muito claramente, se a Globo é hegemônica, é porque cria as condições para ganhar concorrência. E essa é uma forma saudável do ponto de vista empresarial. Portanto, eu creio que, ao completar esses 50 anos, nós só temos motivo hoje para saudar a sua direção. Quero dizer que a Globo também passou por uma mudança muito importante do ponto de vista da sua direção, porque foi fundada pelo Roberto Marinho, presidida pelo Roberto Marinho nas suas primeiras décadas e muito bem conduzida pelos seus filhos, que o sucederam. E a ele, através deles, é que eu quero dar os parabéns a todo o pessoal da Globo e, com muita felicidade, aqui a Laura Cardoso, ao Coco e a Malu, nossos amigos de tantos anos, e que expressam muito bem aquele lado que eu disse com relação à questão da dramaturgia e do teatro nacional e na influência dentro do próprio cinema. Eram essas as palavras, muito obrigado. E, presidente Renan, apenas para colocar um aspecto que eu tenho batalhado sempre, não tem nada a ver com a Globo, a temperatura agora no Senado está baixíssima. E eu me vi aqui falando, passando frio ao mesmo tempo. Estou aproveitando para colocar o problema publicamente, porque o presidente sabe que eu estou todo o tempo reclamando. Estava lá com o Tasso Gereissati refletindo sobre isso. Então, eu sinto que até as minhas palavras estão tremendo. Eu estou emocionado, mas é uma emoção média. Parte, digamos, da hesitação e da forma de falar vem do frio que eu estou sentindo nesse momento. Muito obrigado.